Vamos lá? Pessoal, então olha só. O conteúdo que a gente vai estudar é sobre estatística. Eu gostaria que vocês ficassem conscientes e cientes que todas as atividades que eu vou passar para vocês estão no livro didático. Eu vou começar no capítulo 2. Quem tiver com o livro aí perto, está na página 31. Tudo bem? Lá na página 31 até a página 38. Então, tudo que eu passar aqui está no livro didático de vocês. Então, vamos lá. Olha só, primeiro vamos entender o que é estatística. Eu coloquei aqui alguns conceitos. Vamos lá, ó. Estatística ela está presente na vida de todo ser humano e hoje ela é essencial para que a gente consiga ter um futuro. Sem a estatística, não tem como os governantes projetarem situações futuras. Por exemplo, nós estamos na pandemia. Se não fosse as estatísticas, saber quantas pessoas estão contaminadas, operadas, vocês não iam conseguir saber se era na hora de entrar em lockdown, de voltar, distanciamento social e entre outras coisas. Então, ó, a estatística se resume em simples. Aqui embaixo aqui eu fiz um resumo bem simplesinho do que seria essa estatística. Ó. É uma ciência que está interessada nos métodos científicos para a coleta, organização e sumarização de apresentação de análise de dados. Ou seja, na estatística você colhe dados, você analisa esses dados, transforma eles em gráficos e tabelas. Vamos pegar um exemplo aí da Covid-19. Se as pessoas que estão à frente do Ministério da Saúde não divulgassem os dados, nós não saberíamos se estaria na hora da gente voltar a trabalhar, se poderia voltar à aula normal. Então, nós hoje só estamos de quarentena, né, tendo essas aulas online por conta das estatísticas, certo? Então, vamos lá, ó. Olha só. Para que serve o conhecimento de estatística? Vamos lá. O conhecimento de estatística serve basicamente para suprir a necessidade das pessoas, suprir a necessidade das pessoas de se informar para tomada de decisão. Ou seja, como é que eu vou abrir uma empresa hoje? Eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado. Eu tenho que fazer uma análise do mercado. Adianta eu abrir, sei lá, mais um supermercado na cidade? Aí você vai lá e analisa, vê como é que está o mercado, faz uma pesquisa. Então a estatística ela ajuda em todas as áreas. Então eu dividi aqui alguns pontos para vocês entenderem. Primeiro, o principal, né? A estatística envolve a medicação. Nós estamos aí na corrida para encontrar uma vacina. Não é fácil, né? Só inventar vacina e sair vacinando o povo, né? Primeiro a pessoa tem que fazer o quê? Uma pesquisa estatística. Tem que pegar lá pessoas que queiram tomar o remédio para poder saber se esse remédio é eficaz ou não. Então, a estatística dentro da saúde, basicamente, é o que segura a certeza dos médicos. Se não tivesse estatística, não teria como fazer medicação. Dentro da energia, imagina como é que o governador, o prefeito, sabe se está na hora de aumentar ou não o valor da energia. Vai depender do consumo. Quanto mais consumimos, mais caro fica a energia. Como é que a gente sabe se é necessário fazer mais uma hidrelétrica, seja eólica, mais uma captação de energia? Vai depender da pesquisa, ou seja, qual é a demanda, as pessoas estão consumindo muita energia ou não, tá? Outra coisa que eu coloquei bem simples aqui é o consumo de lâmpadas. Estamos aqui, uma lâmpada acesa e uma lâmpada apagada. Quanto tempo dura? Para que serve essa pesquisa? O Inmetro, ele faz essas pesquisas para você ter uma noção de qual lâmpada é melhor do que a outra. Um exemplo da lâmpada, né? Então, quanto maior for a duração da lâmpada e menor for o seu consumo, mais caro ela vai ser. Isso vale para eletrodoméstico, vale para tudo. Tá? Eu coloquei o exemplo da lâmpada só para você ter uma ideia. Então, essas pesquisas servem para você saber qual é a mercadoria que mais encaixa na sua renda, né? Para você consumir. Então, a estatística está presente em tudo. A mais comum delas é nas eleições. Ó, nas eleições é o seguinte, você faz pesquisa de intenção de voto. Vamos supor que eu, professor de matemática, vai ser candidato a prefeito. Se eu moro no centro de Araguaína, aí eu vou encomendo uma pesquisa de intenção de voto. Se o grupo de pessoas que vai fazer a pesquisa for no centro e fizer pesquisa só com pessoas do centro, essa pesquisa ela não é validada. E é muito sério isso. Eu posso até sofrer um processo por conta disso. Por quê? Porque você está fazendo uma pesquisa tendenciosa. Para ser uma pesquisa válida, eu teria que pegar um grupo de pessoas
de cada setor de Araguaína para mim saber realmente se eu tenho uma porcentagem boa ou não de voto. Tá? É assim que eles fazem. Por isso que na hora que vai fazer pesquisa de intenção de voto para presidente, o Ibope pesquisa pessoas do Brasil inteiro, de várias regiões, porque senão não valeria. Tá. Para pegar um exemplo mais fácil do que a gente pode usar a estatística, eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Olha que legal. Nós vamos falar sobre o salário mínimo. Até comentei no início do ano lá na escola. Mas olha só essa tabela aqui do salário mínimo. Nós temos aqui o salário de 1994 e aqui embaixo nós temos o salário de 2020. 2020 teve dois reajustes. Um em janeiro, que é todo início do ano tem que ter, foi para 1.039. E depois em fevereiro eles tiveram outro reajuste, foi para 1.045. Bom, agora dá uma olhada aqui, pessoal. Lá em 94, o salário mínimo era R$ 64 reais, e hoje o salário mínimo está 1.045. Aí a gente fala, nossa, o pessoal lá de 94 passava necessidade. O que vale R$ 64 reais hoje? Mas naquela época, tudo que se compra hoje com R$ 1.045 reais, se comprava também lá em 94. Ou seja, se você compra 2 carrinhos de compra do supermercado com esses 1.045, lá em 94 também se comprava 2 carrinhos de compra de supermercado. Aí eu fiz uma analogia aqui, ó. Eu penso que vocês devem ter em média 14, 15, 16 a 7 anos. Então, vocês devem ter nascido ali por volta de 2005, 2006, 2007. Então, vamos olhar aqui, ó. Olha só, 2004, 2005, 2006. Olha o salário, como é que ele era, ó. Olha o ano aqui também de 2007, 2008. Olha o salário mínimo, quanto que ele era. Esse salário aqui, você pode observar que eles aumentam só de 20 reais, 30 reais. Por que não pode aumentar logo muito? Ah, vamos aumentar logo um monte. Não pode. Por quê? Porque o salário tem que acompanhar o preço da inflação, o valor da inflação. Se você aumenta muito rápido o valor do salário mínimo, os patrões, donos de empresa vão ter que aumentar o preço das mercadorias para poder pagar o salário dos funcionários. Então vai acabar ficando elas por elas. Aí eu fiz uma analogia aqui, ó. Se colocarmos o salário de hoje no ano de 94, vamos supor, vamos pegar esse 1.045 e vamos dizer que era o salário aqui, ó, 1.045. O que ia acontecer se o governo lá atrás tivesse colocado o salário de 1.045 no ano de 94? Isso significa que hoje o salário mínimo seria 16 vezes maior do que é, por conta da inflação. Hoje o salário mínimo seria 16.720. Aí você vai pensar, opa, então quer dizer que o salário mínimo dá para comprar um carro. Não, né? Hoje, se o salário mínimo fosse 16.720, compraria apenas 2 carrinhos de compra. É o que acontece, por exemplo, no Paraguai e nos países que a inflação é muito descontrolada, né? Então lá o dinheiro não vale quase nada. Então você tem aquele monte de dinheiro para comprar poucas coisas. Então é só fazendo analogia aqui sobre o salário mínimo para vocês entenderem onde é que a gente usa na estatística, certo? Bom, para responder isso, olha só onde a gente acha as estatísticas. As estatísticas elas são encontradas nesse órgão aqui, ó. Todo mundo conhece, ó, o tal do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós encontramos nos jornais, nas empresas, ó, empresas privadas. As estatísticas servem para você fazer previsão a longo prazo, serve para ter governabilidade, ou seja, hoje um governador e um prefeito não conseguem administrar uma cidade ou um estado sem a estatística. Olha, vamos ver mais alguns pontos que a gente usa a estatística. Usamos a estatística em diferentes locais. Olha só, a gente pode usar a estatística em indústrias públicas, que é escolas e órgãos públicos, em bancos. O banco é o que mais usa a estatística, né? Que aí é através da estatística que eles encontram as taxas para poder enviar lá no Banco Central, para cobrar de vocês aí, cobrar no cartão de crédito. Então temos aqui nos hospitais, lembra, os hospitais é o que mais usa também, porque no hospital eles fazem pesquisa o tempo inteiro, para um novo medicamento ou então um novo tratamento. Tá? E as empresas também, elas pagam pesquisas para saber se é hora de aumentar ou não o mercado. Por exemplo, se eu sou dono do Campeiro, eu fico pensando, será que é vantajoso eu abrir mais um supermercado do Campeiro? Para mim saber, eu tenho que fazer uma pesquisa para saber se eu abrir outro supermercado, se eu vou ter clientela nesse supermercado, certo? Bom, então a estatística ela se divide em 3 grupos, presta atenção. Ó. Esse grupo aqui a gente vai estudar no ensino médio, certo?
Esse aqui a gente estudou já ó, no segundo ano, tá? E esse aqui é só na faculdade. Quem for fazer faculdade, presta atenção. Quem for fazer faculdade de administração, contabilidade, odontologia, medicina veterinária, a área da saúde por completo, estuda estatística. Vamos ver qual é a diferença? Ó. A estatística descritiva tem um conceito básico para ele. Você trabalha com gráficos e tabelas. A de probabilidade é a gente lidar com a incerteza. E a de inferência é quando a gente extrapola. Vamos ver aqui que eu fiz uns conceitos para vocês. Ó. Extrapola a quantidade de elementos da pesquisa, tá? Olha só. Então nós temos aqui, ó, qual é o nosso objeto de estudo? Essa. A descritiva é onde você vai colher dados, fazer tabelas, você vai fazer gráficos e vai divulgar na imprensa, na mídia. Por exemplo, a Covid tem um site cheinho de gráficos e tabelas da Covid-19. Isso aí é chamado de estatística descritiva, está descrevendo o que foi pesquisado, tudo bem? No segundo ano, vocês estudaram a de probabilidade, que permite descrever os fenômenos aleatórios, ou seja, aqueles em que está presente a incerteza. Então, a probabilidade que você estuda lá no segundo ano é uma parte da estatística, porque envolve a incerteza. Por exemplo, hoje nós temos uma incerteza, nós não sabemos quando que vai acabar a pandemia. Esperamos que acabe esse ano, mas pode ser que vá até o ano que vem, vai lá saber, certo? Então a gente tem outro detalhe. O que seria a estatística de inferência? Inferência de estatística é quando você há uma extrapolação dos dados. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Ó, uma extrapolação. Preste atenção aqui. Olha, se eu falar para vocês que eu consigo estimar quantos peixes tem no Rio Amazonas e eu consigo estimar quantos pássaros tem na floresta amazônica, necessariamente eu vou lá contar um por um? Não, eu vou extrapolar, ou seja, eu vou medir uma região da floresta amazônica, vou catalogar os pássaros em uma região da floresta e eu vou colocar sensores no rio para ver o fluxo de peixes e fazer uma estimação que extrapola a quantidade de dados que eu mesmo pesquisei. Por isso que essa pesquisa ela é mais difícil de fazer. Hoje em dia a gente tem várias técnicas para fazer essas pesquisas lá na faculdade, né? Então a de inferência a gente não é objeto de estudo, ela extrapola a quantidade de objetos a ser pesquisado, elementos no caso. Então vamos lá. Como é que eu sei que uma pesquisa ela é válida? Olha só, ela tem que responder essas perguntas. Olha só. Primeira pergunta, quem é que diz isso? Ou seja, se na hora que você vai fazer uma pesquisa, você tem que saber quem é que disse aquilo que você está pesquisando. Ou seja, você tem que revelar na pesquisa o que nós chamamos de fonte. Fonte da pesquisa. Você está pesquisando isso, mas de onde veio a informação? Próxima pergunta, ó. Como é que ele sabe? Ele que ele está me referindo é a pessoa entrevistada. Se você está entrevistando alguém, você tem que entender que aquela pessoa pode estar mentindo. Então você tem que ter certeza que as informações que aquela pessoa está falando são verdadeiras. Se eu estou pesquisando sobre professores de matemática, então se você vai me entrevistar, você sabe que o que eu estou falando é verdade porque eu sou um professor de matemática. Então é muito importante saber se essas informações são verdadeiras ou não, para não correr um processo aí, né? Próxima pergunta, ó. O que é que está faltando? Ou seja, se você está fazendo uma pesquisa, você tem que analisar tudo que você está pesquisando para ver se não fica faltando nada. Vamos pensar um pouquinho? Na pesquisa da Covid-19, na hora que você entra lá no site, está escrito assim, ó, quantidade de contaminados, óbitos, pessoas recuperadas, pessoas que estão em isolamento, a idade das pessoas, se tem doenças prévias ou não, quando foi quantos dias está contaminado e etc. Ou seja, lá tem todas as informações, não está faltando nada. Então essa pesquisa ela é muito interessante e ela é válida. A próxima pergunta, ó, alguém mudou de assunto? Ou seja, se você está fazendo uma pesquisa sobre a Covid-19, você não pode ir lá no meio e sair pesquisando qual é o time de futebol que a pessoa torce. Então, ou seja, o que eu quero dizer é que na estatística, ela é trabalhada de assuntos separados. Por exemplo, eu vou trabalhar sobre idade sei lá, e preferência de filme das pessoas. Eu vou ter que fazer uma análise para cada um dessas variáveis. Eu não posso fazer uma pesquisa só envolvendo tudo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco.
E por último, perguntar se isso aqui faz sentido. Sua pesquisa faz sentido? Porque talvez você faz uma pesquisa que ninguém vai ler. Ah, eu estou pesquisando aqui, quero saber quantos pelos tem na minha sobrancelha. Se é uma pesquisa que ninguém quer saber, porque você quer saber quantos pelos tem numa sobrancelha, então você não faz essa pesquisa, ela não faz sentido para você. Então essa pesquisa ela tem que ter sentido, ou seja, as pessoas têm que procurar informação nessa sua pesquisa, senão não tem validade, ok? Bom, quais são as áreas que a gente estuda na estatística? São essas quatro aí. Vamos entender cada uma delas, tá? A primeira é sobre população. Gente, quando eu falo população, eu não estou me referindo a pessoas especificamente. População é tudo aquilo que tem características comuns. Por exemplo, eu tenho a população de celular, eu tenho população de cadeiras, população de ar-condicionado, ou seja, população abrange objetos inanimados, abrange pessoas, animais, insetos, substâncias, abrange tudo. População é o termo usado na estatística para representar um grupo de coisas que tem mesma característica. A outra parte da estatística é a amostra. O que é a amostra? É uma parte desta população. Ou seja, eu quero que você pesquise sobre alunos da terceira série. Se eu vou fazer essa pesquisa, eu não preciso pesquisar todos os alunos do Brasil que fazem a terceira série. Eu preciso apenas pegar uma amostra. A gente chama de pesquisa amostral. Então, a amostra é uma parte da população. No caso, por exemplo, da política, eu não faço pesquisa de Ibope da política lá para ver quem vai ganhar as eleições, eu não faço com a população do Brasil inteira. Eu só faço com uma porção de pessoas, ou seja, eu só faço com uma amostra. Agora, vamos supor, eu quero fazer uma pesquisa lá no colégio pré-universitário, eu quero saber quantos alunos gostam de futebol. Então, agora eu já tenho. Se eu ir lá e pesquisar só no terceiro ano, eu tenho todos os alunos da escola. Aí eu estou pesquisando só no terceiro ano, aí sim, os alunos da escola é a população e os alunos do terceiro ano que eu estou pesquisando é a amostra. Então vocês seriam a parte amostral da população que seria os alunos do colégio pré-universitário. E aqui é um termo que vocês conhecem, o censo. O que é o censo? É quando você usa toda a população, ou seja, você pesquisa todo mundo. Então, quando as pessoas vão contar quantas pessoas habitam no território brasileiro, eles têm que fazer um censo. Esse censo ele é feito de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos. Por quê? Porque ele é muito demorado. Eles têm que ir casa por casa e contar todas as pessoas. Agora pensa, eles vão gastar aí 6 meses para contar todo mundo do Brasil. Em 6 meses já morreu um monte de gente e já nasceu um monte de gente. Então acaba que essa contagem ela não é 100% precisa, mas ela é importante. Ó, em 2010, Araguaína tinha 150 mil habitantes. Agora, na 2018, se não me engano, já está lá 170 mil. Se pesquisar aí, a próxima vez que fizerem a contagem de novo, já vai estar beirando os 200 mil. Lembrando que quem faz é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Só lembrando que quem tiver aí 17 anos e vai fazer aniversário esse ano, vai fazer 18, ou no início do ano que vem, aconselho vocês a fazer o concurso público do IBGE. Ele paga um salário inicial de R$ 1.800 para jovens, igual vocês que estão aí saindo do terceiro ano. É bem bacana. E o IBGE só cai 4 disciplinas: português básico, matemática básica, informática básica e geografia. Se você gostar de geografia, ó, é uma boa hora para você fazer esse concurso aí. Bom, e por último, nós temos os dados estatísticos. Nos dados estatísticos, a gente vai fazer a coleta. Vai fazer coleta de dados, vai fazer a análise, a sumarização, que é transformar em tabela, e gráficos. E é isso que a gente vai aprender agora, tá? Então vamos lá, olha só. Quais são os tipos de variáveis? São duas. Ó, presta atenção, nós temos aqui a variável qualitativas e as variáveis quantitativas. Tá? Então aqui, ó, essas variáveis quantitativas, o próprio nome já fala, ó, qualitativas, representa qualidade. Então aqui representa qualidade.
E quantitativa representa o quê? Representa quantidade. Professor, como é que eu diferencio uma da outra? Na qualidade, você normalmente responde sim ou não. Por exemplo, qual é a cor dos seus... Os seus olhos têm cor verde? Aí você vai dizer sim ou não, né? Se for fazer uma pesquisa, por exemplo. E outra, as qualidades, elas se dividem em duas. A nominal, quando você dá nome às coisas, por exemplo, cor dos olhos, cor do cabelo, né? E ordinal, quando você coloca as coisas em ordem. Exemplo, quando eu pergunto para você, você está no ensino médio? Aí você fala, sim, você está no ensino médio, então quer dizer que você passou pelo ensino fundamental 2 e ensino médio, ou seja, você colocou seus estudos em ordem. Aí tem várias ocasiões na vida que a gente coloca as coisas em ordem. Por exemplo, dia da semana está em ordem, dia do mês está em ordem. Por exemplo, se você vai fazer uma corrida, chega primeiro, depois chega o segundo, depois tem o terceiro lugar, ou seja, em ordem. Então, tudo que você coloca em ordem é chamado de variável qualitativa ordinal. Se for nomes, você vai ter a variável qualitativa nominal, tá? E as variáveis quantitativa envolve quantidade, então envolve números. Então são duas, ó, a discreta e a contínua. Como é que eu represento? A discreta é número inteiro. Exemplo, 3. E a contínua é quando você representa número com vírgula. Professor, como assim? Olha só. Vamos supor que eu faço uma pesquisa sobre o número de pessoas que estão doentes da Covid-19. Você vai dizer, tem 5.000 pessoas doentes. Você não vai dizer, tem 5.000,2 pessoas. Não existe isso. Pessoas se conta com o número inteiro. Então a gente chama de variável quantitativa discreta, número inteiro. E quando o número é fracionado, por exemplo, qual é a sua altura? Você vai dizer, eu tenho 1,80, ou seja, 1,80 m. Então você tem um número fracionado, ou seja, um número com vírgula. A gente chama de número decimal. Quando o número é com vírgula, é o que? É uma variável, né, quantitativa, quantidade contínua. Agora, olha só, para resumir o que eu falei, para você não ficar perdido, eu quero que vocês dêem um print nessa página. Aqui em cima eu já coloquei para você o número da página do seu livro. Essa informação eu tirei lá na página 33 para frente. Então está tudo no livro didático de vocês. Dá um print nessa tela, quem tiver com celular ou com computador, guarda essa imagem, porque ela vai ser útil para você. Por quê? Porque isso aqui é um resumo, olha só. As variáveis estatísticas se dividem em duas. As variáveis estatísticas. A qualidade quantitativa e as quantitativas. Então, tem as qualidades e as quantidades. E elas subdividem em duas, nominal, ordinal. E a outra, contínua e discreta. Olha o que eu falei para vocês, nominal. O sexo é uma variável nominal. Por quê? Porque você fala que o sexo ele é masculino ou feminino. Então, você está dando um nome. Cor dos olhos, ela é uma qualidade nominal. Por quê? Você vai dizer que seus olhos são castanhos, verdes, azuis. Tem várias, então, coisas que você dá nome. Então, quando você dá nome a essas coisas, ela é nominal. Ordinal, por exemplo, classe social. Temos a classe pobre, classe média alta, baixa, classe média, classe alta. Então, você está colocando em ordem. Então, ela é ordinal. Grau de instrução. Aí você vai dizer, eu tenho ensino médio, eu tenho mestrado, doutorado, ou seja, você está colocando as coisas em ordem. Então, por isso que ela é ordinal. Outra coisa, por exemplo, Campeonato Brasileiro de Futebol, por exemplo. Lá as coisas são colocadas em ordem. O time que está em primeiro, que está em segundo, que está em terceiro. Então, primeiro, segundo e terceiro é uma variável ordinal, tá? Contínua, o peso. Por que o peso é contínuo? Porque você coloca o peso em número decimal. Por exemplo, você tem lá 81,2 quilos. Observe que eu estou representando com um número com vírgula. Eu tenho 50,5 quilos. Ninguém sobe na balança e o valor da balança vai dar exato. Sempre está um peso a mais ou a menos. Na quarentena aí mesmo, se você subir na balança, vai estar um peso enorme, porque eu aposto que está todo mundo gordinho aí, porque só comendo e dormindo. Mas agora pensa,
tudo que envolve número com vírgula, né, é uma quantidade contínua, ou aliás, a quantitativa contínua, é uma variável, tá? Altura. Ninguém fala assim, ó, eu tenho 1 metro de altura, eu tenho 2 metros de altura. Ninguém fala isso. Todo mundo fala, eu tenho 1,60 m, eu tenho 1,85 m. Por quê? Porque você coloca o número com vírgula. O salário mínimo, a gente acabou de dizer lá, que o salário é 1.045,00. O salário mínimo, ele é uma variável contínua, por quê? Porque ela tem vírgula, você trabalha com centavos, né, dentro do salário mínimo. E a discreta, ó, número de filhos. Eu tenho 2 filhos. Ninguém fala assim, ó, eu tenho 3,5 filhos. Não, fala, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, eu tenho 4 filhos. São números inteiros, tá? Então, para não confundir, o que a gente coloca? A gente coloca assim, ó. Aqui a gente chama de número decimal. Pronto. Tá? E aqui, número inteiro. Aí você não confunde, tá? Aqui você dá nome, certo? Aqui você coloca em ordem. Então não confunda. Ah, e para fechar esse assunto, isso aqui tem como abreviar, ó. Aqui é chamado, até trocar de cor aqui para ficar mais fácil, para vocês entenderem. Aqui a gente chama de QN, qualitativa nominal. Aqui a gente chama de QO, qualitativa ordinal. E aqui a gente chama de QC, quantitativa contínua. E aqui a gente chama de QD, quantitativa discreta. É a abreviação, tá? Então, se você ver essas abreviações em algum exercício, é por isso, ok? Bom, aqui é o resumo geral e final, tá? Olha só, resumo. Quem quiser dar outro print, por favor, dá um print no celular, dá um print aí no seu computador, que isso aqui é um resumo da aula. Primeira coisa que a gente faz na estatística, a gente faz a coleta. Muito bem. Opa. A gente faz o quê? Na primeira coisa, a gente faz a coleta. Beleza. Então, a gente faz a coleta. Desculpa aí. Depois dessa coleta, a gente vai fazer essa coleta de duas formas. Ou a por amostragem, que é só uma porção dos elementos que eu quero fazer a pesquisa, ou é o censo. O censo é o quê? Tudo. É todo mundo, tá? E depois que a gente faz essa coleta, a gente faz um tratamento. O que é tratamento? Transformar em tabelas e gráficos, certo? Depois que a gente faz uma apresentação, que é a divulgação. Divulgação, certo? E depois que faz a divulgação, os especialistas, no caso da Covid-19, é o governo, o Ministério da Saúde, etc., eles fazem uma análise, tá? Para poder chegar no quê? Numa conclusão. Por exemplo, a análise dos dados estatísticos. É para abrir o comércio? É para fechar o comércio? É para entrar em quarentena? Não é para entrar em quarentena? Aí a gente chega então numa conclusão, que é liberar, usar máscara, como é que vai ser. Então é assim que funciona. Esse semicírculo aqui, ó, é a estatística, funciona dessa forma. Ok? Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Ok. Então vamos lá para a segunda parte, que são os exercícios. Eu quero que vocês abram, no caso, esses exercícios estão lá na página 35 do livro de vocês. A única diferença é que eu coloquei aqui, ó, uma tabelinha organizada. Lá está a tabela toda bagunçada. Então vamos lá, ó, presta atenção, pessoal. Aqui eu tenho o nome de pessoas, certo? E eu tenho 3 informações: idade, peso e altura. Vamos supor que eu fiz essa coleta de dados. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma apresentação. Vamos lá na ordem, ó. Eu vou fazer um tratamento. Olha lá, a segunda opção é um tratamento. Como é que eu faço esse tratamento? Primeira coisa, eu vou dividir, vou fazer uma tabela para cada variável dessa. A primeira variável é a variável de idade. Ó, variável idade. Observe que eu só tenho 3 idades aqui, eu já coloquei em ordem. Eu tenho a idade de 14 anos, aí depois eu tenho aqui uma idade de 15 anos, e depois eu tenho a idade de 15 anos, depois eu tenho uma idade de 16. Ok, então eu só tenho 3 informações, então eu tenho o quê? Poucos valores. Se eu tenho poucos valores, eu vou fazer uma tabelinha desse jeito, ó. Chama de tabelinha simples. Como é que eu faço essa tabelinha? Olha só, a variável é o quê? Idade. Beleza.
Essa variável idade, ela é uma variável idade é uma variável de quantitativa discreta, é um número inteiro, certo? Então aqui eu tenho, ó, 14 anos, 15 anos e 16 anos, só tem essas três idades. Por quê? Porque os dados são poucos. Aí vamos preencher as colunas. A primeira coluna é a FA, chamada de frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? Vocês não falar nisso, vocês têm que fazer a frequência lá no Siga Escola, tá, pessoal? O que é uma frequência? É você saber quem é que está assistindo a aula e quem é que não está. No nosso caso aqui, frequência significa a mesma coisa. Eu preciso saber quantas pessoas têm 14 anos, quantos têm 15 anos e quantos têm 16. Então é só vir aqui e contar. Ó. Então aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho mais 11, 12. Então, num total de 20 pessoas, eu tenho 12 que têm 14 anos. E aqui eu tenho essa galerinha aqui, ó. Tenho mais 5 que tem 15 anos. E por último ficou essa galerinha aqui no final. Ó. Então eu tenho mais 3. Como é que eu sei que essa primeira coluna ela está correta? Quando eu somar tudo, tem que dar os 20. E se eu somar aqui, ó, dá 17 mais 3, 20. Então, tá certo. Ok? Gente, agora olha só. Próxima coluna é chamada de FR, chama frequência relativa. Você pode colocar ela de várias maneiras. Aí aqui eu coloquei entre parênteses, ó, eu quero em forma de fração. Então, como é que eu coloco ela em forma de fração? Eu vou pegar o número que está na linha, no caso aqui é 12, e vou dividir pelo total. Qual é o total? 20. E aqui eu vou simplificar. Se eu simplificar aqui por 2, vai dar 6 e aqui vai dar 10. Estou dividindo aqui por 2. Ó. Vou dividir de novo por 2. Dividindo tudo por 2 vai dar 3 e aqui vai dar 5. Pronto. O que é esses 3 quintos? É chamado de frequência relativa fracionária. Então eu vou vir aqui e coloco lá a fração, 3 quintos. A próxima, eu vou pegar esse 5, então vai ficar ó, 5 dividido para 20. Aí eu vou simplificar, ó, dá para dividir tudo por 5. Então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Pronto. Então o próximo, 1/4, é a frequência relativa fracionária. E por último, eu vou pegar o 3, né, que é essa informação aqui, e vou dividir por 20. Como não dá para simplificar, eu deixo ela desse jeito. Ó. Então a resposta já é 3 sobre 20. Ok? Bom, agora nós vamos responder a próxima coluna, que é chamada de frequência relativa percentual, que eu acho mais fácil. Por quê? Porque é só você dividir as frações. Ó. Por exemplo, essa aqui é a fração 3 quintos. Então eu vou pegar 3 e vou dividir ela para 5. Então como é que eu faço? Acrescento um zero, porque não dá para dividir, um zero e uma vírgula. Aqui vai dar 6. Ó. 6 vezes 5, 30. Então sobra zero. Então 0,6, para transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. Que aí vai virar o quê? 60%. Então na hora que eu vou preencher lá, ó, 60%. O que significa isso? Que 60% das pessoas pesquisadas têm 14 anos. Tá? Mesma coisa para 1/4. 1/4 você vai pegar lá, ó, 1 e dividir para 4. Então, acrescento 0, 0 e uma vírgula, aqui vai dar 2, 2 vai dar 8, sobra 2, né? Vai subtrair, sobra 2, acrescento um 0 e aqui vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Ok? A resposta é 0,25. Vezes 100, né? Que você vai multiplicar. Então, aqui vai dar o quê? 25%. E o outro você divide também, vai dar 15%. Como é que eu sei que essa coluna está certa? Quando eu somar tudo, tem que dar 100%. Aí você vai perguntar, professor, tem que dar sempre 100%? Não necessariamente, tá? Não tem que dar sempre 100%, não. Pode ser que dê 99,999. Por que pode dar um número assim, por cento? Porque nem sempre essa divisão que a gente está fazendo aqui, ela vai dar exata. Pode ser que ela dê um número infinito. Se ela der um número, uma dízima periódica, aí não vai dar 100%, vai dar esse valor. Mas mesmo assim é correto, tá? É considerado como certo. Bom, então isso aqui é chamado de tabela simples. Tabela simples. Como é que eu sei que a tabela é simples? Porque eu vou trabalhar o quê? Com poucos valores. Agora vamos ver quando tem muitos valores. Olha só. Próxima variável agora
é a variável altura, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Variável altura. Olha o tanto de alturas que eu tenho. Eu tenho 20 alturas diferentes. Então, são muitos valores. E outra coisa, eu tenho que colocar esses valores em ordem. Quando eu falo em ordem, eu vou até escrever aqui, ó. Ordem significa fazer o rol. Rol significa o quê? Colocar tudo em ordem. O que é em ordem? Ou ordem crescente ou ordem decrescente. Então, na estatística, colocar as coisas em ordem é chamar de rol. Observe que eu embaralhei as idades, embaralhei aqui os pesos, mas coloquei as alturas em ordem. Olha só, essa é a menor altura e essa aqui, ó, é a maior altura. Então, está em ordem, ó, 1,62 até 1,79, tá? É obrigado a colocar em ordem? Não, mas facilita. Fazer o rol é colocar as coisas em ordem e isso facilita demais a sua vida. Beleza. Então, qual é o primeiro passo? É fazer isso, ó. Você vai pegar o maior valor, subtrair do menor, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Quem é o maior valor? 1,79 é o maior valor. Quem é o menor? 1,62. Então, na hora que eu subtrair os dois, deu esse valor, ó. Tá? Isso aqui isso aqui é chamado de amplitude total. Não esqueça essa palavrinha, tá? Amplitude total. Depois, segundo passo, você vai escolher um número de classes ou intervalos. Professor, mas o que é classe? Classe é o mesmo que linha. Linha da tabela. Linha da tabela. Então, ó, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho quantas classes? Eu escolhi 6. Professor, de onde eu tirei esses 6? Você que inventa. O pesquisador é ele que determina quantas classes, ou seja, qual é o tamanho da sua tabela. Quantas classes e intervalos, ou seja, é quantas linhas essa tabela vai ter, tá? Então eu determinei que são 6. Ah, poderia ser 5? Poderia. Poderia ser 7? Poderia. Só não pode colocar um número muito grande, porque senão a tabela fica muito grande, tá? Então, olha só. Depois que você escolhe o número de linhas da sua tabela, você vai pegar e arredondar convenientemente esse valor, ó. Era 0,17, eu arredondei para 0,8. Normalmente você arredonda o mínimo possível. Ah, eu poderia arredondar para 0,28? Não. Se arredonda sempre um número bem próximo, para não ficar uma coisa muito extrapolada. Mas para que eu uso essa palavra aqui, ó, convenientemente? Porque eu vou ter que dividir esse valor pelo número de linhas. Quando eu divido aqui, deu exato. Então, olha só, eu vou arredondar esse número para que essa divisão pelas linhas dê um número exato. Ou seja, deu 0,03, redondo. Não deu um número infinito, cheio de casas decimais, tá? Esse número 0,3, tá? Esse número aqui, ó, 0,3, ele é chamado de amplitude da classe ou da linha, chamado também como amplitude relativa. Então, veja bem, eu tenho duas amplitudes, ó. Amplitude total é quando você pega o maior e o menor valor pesquisado. E a amplitude da classe, que é a divisão dessa amplitude total pelo número de linhas, ok? Aí agora é só fazer a tabela. Olha a tabela para você entender melhor. Aqui em alturas eu vou colocar as classes, que são os intervalos. E como é que eu começo essa tabela? Essa tabela tem um código. Ela é assim, ó. Essa barra traço tem um código. Isso aqui significa fechado. Ó, isso aqui significa fechado. E essa pontinha significa aberto. Tá? Então eu tenho fechado e aberto. Então essa barra significa que o número eu tenho que contar com ele. Quando está aberto, significa que eu não vou contar com ele. Vê se vocês entendem isso. Ó. Como é que eu começo a montar isso aqui? Eu começo com o menor valor pesquisado. Qual é o menor valor pesquisado? 1,62. Ele é o menor. Eu começo por ele. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aumentar de 0,03 em 0,03. Ou seja, eu vou aumentar de 3 em 3. Vamos pensar em dinheiro? Supondo que isso aqui é R$ 1,62. Aumenta 3 centavos. Vai para 1,65. Aí você repete esse 1,65 na linha de baixo.
e aumenta 3 de novo, vai para 1,68. Repete na linha de baixo, aumenta mais 3, vai para 1,71. Repete na linha de baixo e aumenta mais 3, e assim sucessivamente. E para que eu vou colocando essa barra traço? Por quê? Porque o primeiro valor fica fechado, eu vou contar com ele, mas o último valor ele fica aberto, eu não vou contar com ele. Vamos ver na prática? Observe que o primeiro valor é 1,62 e na hora que eu terminei, minha tabela está 1,80. Ou seja, o número que fica aqui no final tem que ser igual ou maior do que o último valor que está aqui, ó. Aqui não é 1,79, então aqui, ó, tem que dar 1,79 ou um número maior, ou 1,85, 1,90, não importa, tem que ser um número maior. Professor, mas sempre vai dar certo? Vai encaixar certinho? Vai. Por que que vai? Por conta dessa divisão aqui, ó. Quando você divide essa amplitude total pelo número de linhas, você garante que todo mundo vai ser encaixado nas linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, essas 6 linhas são essas 6 linhas aqui, ó, que você escolheu. Então, na hora que você faz a divisão por 6, você encaixa todo mundo aqui. Ou seja, a tabela vai começar com o menor valor e vai terminar com um número maior ou igual ao último valor. No caso, 1,79, ok? Agora vamos preencher. Como é que eu preencho? Presta atenção que isso aqui é o segredo do exercício. O que é FA? Frequência absoluta, ou seja, eu vou contar. Como é que eu vou contar, professor? Eu vou contar assim, ó. Eu vou contar de 1,62 até 1,65. Então, vamos lá, ó. Vamos lá, ó. 1,62, 1,63, 1,65 eu não conto. Então, eu contei quantos aqui? Eu contei apenas 2. Por quê, professor? Porque eu só posso contar até um número anterior a esse. Porque esse aqui, ó, ele vai ser contado na linha de baixo. Ó, na linha de baixo vai ser do 1,65 até 1,68. Só que esse 1,68 eu não conto, tá? Vou contar só os outros. Então, vamos lá, ó. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3 e só. Então, eu contei até 3. Eu não posso contar 1,68. Então, aqui, ó, tem 3. E assim sucessivamente, ó, você vai contando os intervalos. A única coisa que você tem que lembrar que esse número que fica na frente, ele não entra na conta. Por quê? Porque ele vai ser contado na linha de baixo. Então, tome muito cuidado na hora de contar, tá? Como é que eu sei que essa coluna está certa? Quando eu somar tudo, toda ela tem que dar 20. Então, se você somar ela aqui todinha, vai dar 20. Aí vem agora o FR, frequência relativa. Aí eu coloquei aqui, ó, decimal. O que é esse decimal? É porque eu posso deixar em forma decimal ou em forma de fração. Forma de fração é como? Eu vou pegar o 2 e dividir pelo total. Aqui eu vou pegar o 3 e dividir pelo total. Vou pegar o 6 e dividir pelo total. Isso aqui é em forma de fração. Mas quando eu divido a fração, ó, vai dar 0,10, 0,15, 0,30. Esses valores divididos são os valores das divisões das frações. Aí, para transformar isso aqui em porcentagem, como é que eu faço? Eu apenas multiplico por 100. Então, aqui vai ser 10%, 15%, 30%, 15%, 20% e 10%. Como é que eu sei que essas porcentagens estão certas? É só somar tudo. Tem que dar próximo de 100%. Ok? Então, eu vou sempre ter que fazer desse jeito quando os dados são muitos. Então, olha só, nós já fizemos a tabelinha da idade, é dado simples, porque tem pouca informação, e da altura, tem muita informação. Está faltando agora do quilo, que é o peso. Então, olha lá, vamos lá para os quilos, né? O peso. São poucos valores ou são muitos? São muitos, ó. Eu estou pegando aqui do menor peso, a tabela já está em ordem. Como é que é fazer a ordem? Fazer a ordem é fazer o rol. Do menor peso, e eu vou agora lá para o maior peso. Vamos lá para o maior peso, ó. Do 44 vai até o 53. É o aluno mais pesado, é 53. Então, primeiro passo, calcular a amplitude total. Você vai pegar o maior peso e subtrair do menor. Deu quanto? 9. Próximo passo, você vai escolher o número de classes, ou seja, o número de linhas da sua tabela. Eu escolhi quanto agora? 5. Ah, professor, eu posso escolher a quantidade que eu quiser? Sim, o menor é 5. A menor quantidade é 5.
Aí o maior é quanto você achar que é viável. Não pode ser nem muito e nem pouco demais, tá? Então aqui eu escolhi 5. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse 9 por 5. Mas a divisão vai dar exata? Não, né? Então eu vou arredondar o 9. Ó, vou arredondar então esse 9, eu arredondei para quanto? Para 10. Para quê? Para que a divisão, ó, de 10 por 5 dê exato. Então deu 2. A gente chama isso aqui de amplitude da classe. Tá bom? Bom, e para que serve esse 2, professor? Esse 2 serve para mim aumentar o meu intervalo de 2 em 2. Olha só a minha tabela. Quem é meu menor peso? 44. Eu vou aumentar de quanto em quanto? Eu vou aumentar de 2 em 2. Então, 44 mais 2, 46. Aí eu vou repetir o 46, aumentar mais 2, 48. Aí eu vou repetir o 48 e aumentar mais 2. Lembrando que a barra significa fechado, né? E o traço, esse traço aqui significa aberto. Então, na hora de contar, vamos lá? Vamos ver se vocês entenderam aqui na hora de contar. Eu tenho de 44 a 46, vamos lá para os quilos. Então, aqui eu tenho 1, aí aqui já vem um 46, então quer dizer que eu só tenho um valor. Pessoal, e se eu não tiver nenhum, você põe 0. O próximo, de 46 a 48, então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Não posso contar o 48, então eu tenho 4. Aí vem de 48 a 50. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem cá, 5, 6, 7. Não conto com 50, então tenho 7 valores. Está aqui. Certo? Aí você preenche o restante. Para me saber se essa coluna está certa, eu tenho que dar 20. Que é o 20 por quê, professor? Porque é o total de pessoas. Então, esse número aqui, ó, ele vai mudando, porque aqui tem 20 informações, mas poderia ter 100, poderia ter 200, 1000, tá? E o decimal? Decimal você vai pegar o 1 e dividir pelo total. Vai pegar o 4 e dividir pelo total. E quando eu faço a divisão, ó, vai dando um número em decimal. E para transformar em porcentagem, você multiplica por 100, ó. Eu quero agora em percentual. Então, 5%, 20%, 35%, 25% e 15%. Para ver saber se essa coluna está correta, é só somar tudo. Tá aí, ó. Esses aqui são os exercícios que é para vocês fazerem. Então, vocês vão usar essa aula para vocês fazerem os exercícios do livro, tá bom? Eu deixei lá no roteiro todas as atividades para vocês fazerem. Então, a minha aula está terminando aqui, mas antes de vocês saírem,